Olá, bom dia para você que está me vendo, me ouvindo aqui pela rede social. Muito obrigado pela tua companhia. Vamos juntos, nós somos o professor Kenais e estamos ao seu dispor para esclarecer algumas dúvidas. Fora prometido alguns temas a serem trabalhados. Qual é o tema que nós trabalhamos essa semana? Nós vamos trabalhar a emenda constitucional. Você sabe o que é? Você já ouviu falar? Certamente você já ouviu falar sobre emenda constitucional. É um tema bastante atual e hora a outra o jornal televisivo e o escrito também traz algo sobre a emenda constitucional ou emenda à Constituição. Também outro termo que você sempre costuma ver é PEC, né? Que é a proposta de emenda à Constituição. Se diferencia a PEC da emenda porque antes de ser uma emenda à Constituição, ela é uma proposta, ou seja, ela é uma PEC. Esse é o primeiro ponto a ser esclarecido. Para que serve então essa emenda constitucional? O próprio nome já nos traz o esclarecimento necessário, é bem fácil de entender. Emendar a Constituição, alterar o texto constitucional. A primeira dúvida é, essa emenda constitucional é o quê? É uma das espécies normativas que está previsto lá no artigo 59 da Constituição, que são as espécies normativas. Lá vem falando sobre lei ordinária, lei complementar, emenda à Constituição, nós temos lei delegada, decretos legislativos, são espécies de leis, nada mais do que isso. Então, só que a emenda constitucional é uma lei que visa alterar o texto constitucional. Então, lembre-se, você só será PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que vai gerar a emenda constitucional para alterar a Constituição. Aí a pergunta é, pode alterar outro teor normativo, outra legislação? Então veja só, a CESP sempre cobra isso e é uma das poucas bancas que eu vejo cobrar. Na verdade, a emenda constitucional, ela pode alterar também o que a gente chama de ADCT, Ato de Disposições Transitórias Constitucionais. Então, o ADCT pode ser alterado por uma emenda constitucional. Então, fica aqui resumindo que a PEC, que vai virar emenda, pode alterar tanto a Constituição como o ADCT. Beleza? Tranquilo. Segundo ponto, o que a gente não pode confundir autoria com iniciativa. O que é autoria de uma emenda constitucional? Autoria significa aquele que redigiu o texto, aquele que produziu o texto de proposta para que seja votado. Então essa é a primeira coisa que eu posso entender. E o que se tem com iniciativa? Iniciativa é quem pode propor a PEC, é quem pode propor a essa alteração. Bacana? Então fica bem claro, autoria é quem escreve, iniciativa é quem vai poder propor, iniciar o processo legislativo. Bacana? Beleza. Então, outro ponto, quem é que pode então iniciar a proposta de emenda à Constituição, a PEC? Então, segundo a Constituição, no artigo 60, que vai trazer o que é proposta de emenda à Constituição, o que é emenda constitucional, vai nos dizer que a iniciativa pode ser feita por três pessoas ou classe de pessoas. Primeiro, o presidente da República sozinho, ele pode propor uma emenda à Constituição, ou seja, ele pode inovar uma PEC. Segundo, um terço dos deputados ou dos senadores podem propor uma PEC. Cuidado, um deputado sozinho, ele não pode propor uma PEC, mas ele pode ser autor de uma PEC. Vou dar um exemplo. Aqui no Maranhão, nós tivemos o deputado Lorival Mendes, que é delegado, e propôs aquela PEC chamada que foi bastante divulgada no Brasil todo, que foi chamada de PEC da impunidade, que queria tirar o poder de investigação do Ministério Público. Vocês lembram dessa PEC? Pois é, o Lorival Mendes, ele foi o autor dessa PEC, mas ele sozinho não pôde iniciar essa proposta de emenda à Constituição. O que aconteceu? Reuniu-se com um terço dos deputados, a Câmara se compõe hoje de 513 deputados federais. Então, se a Câmara compõe 513, só dividir vai dar quanto? 171. Ou seja, para que a PEC da impunidade fosse proposta, foi necessária a assinatura de 171 deputados federais. Beleza? Bacana? Outra pessoa, outra classe que pode. Então, mais da metade da Assembleia Legislativa, dado o deferimento, dada a aprovação, com a metade com a maioria relativa. Ou seja, vamos lá,
mais da metade das Assembleias Legislativas. Nós temos quantas Assembleias Legislativas? Nós somos 27 unidades, sendo que uma é Câmara Distrital e o outro são 26 Assembleias. Se você somar, apesar de ser Câmara Distrital, mas tem a mesma natureza, a mesma ideia, apesar de ser um Distrito Federal. Então, nós temos 27, mais da metade daria quanto? 14. Então, seriam necessários 14 Assembleias Legislativas deliberarem com aprovação relativa de aprovação, ou seja, em uma sessão fosse colocado a possibilidade de propor uma PEC, que fazer quórum para propor uma PEC, e lá deliberasse pela maioria dos presentes, então valeria um voto, somaria 14 Assembleias Legislativas, você teria que no mínimo aí, mais da metade da Assembleia Legislativa, assinadas, poderiam propor uma proposta de emenda à Constituição. Resumindo a história, Presidente da República, um terço da Câmara, um terço do Senado, ou mais da metade das Assembleias Legislativas, são esses que podem aprovar podem propor uma PEC, certo? Propor uma PEC. Muito bem. Aí é o seguinte, uma vez proposta essa emenda constitucional, essa PEC, proposta essa PEC, que tende a virar uma emenda constitucional, ela vai passar por um rito. E a gente fala muito da classe da aprovação, Como é que pode ser aprovada uma PEC? Como é que pode ser aprovada uma PEC? Ora, é simples. A PEC ela pode ser aprovada, diga comigo, 2 casas, 2 turnos, 3/5. 2 casas, 2 turnos, 3/5. 2 casas legislativas, a âmbito nacional. Lembra que a Constituição é federal, só pode ser alterado pela União, né? Então nós temos aí a Casa Legislativa, que são 2 casas, nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, votação nessas 2 casas, em 2 turnos, ou seja, 2 votações em cada casa, e 3/5. 3/5 é a maioria qualificada que vai aprovar esse texto da PEC, transformando-a em emenda constitucional, alterando o texto constitucional ou a DCT. Bacana? Beleza. Pronto. Então, 2 casas, 2 turnos, 3/5, esse é o quórum, essa é a forma de aprovar uma emenda constitucional. Aí você me pergunta, uma vez aprovada essa emenda constitucional, ela vai ser promulgada? Ela vai ser sancionada? Quem que promulga, quem que sanciona isso? Tá. Diferente das outras espécies normativas, como lei ordinária, lei complementar, em que você vê a figura do presidente sancionando ou vetando um projeto de lei, na emenda constitucional, essa é uma situação interessantíssima. Por quê? Porque sempre cobre e você pode cair nisso. Não há necessidade de promulgação, de ser sancionada, não há necessidade de sanção presidencial em emenda constitucional. Então, como é que funciona? Uma vez que se iniciou a última casa que terminar de fazer a votação, nessa casa, essa mesma casa vai lá e fazer o quê? Vai sancionar e vai promulgar essa proposta de emenda constitucional, a transformando em emenda constitucional. Então, veja só, o presidente, em sede de emenda constitucional, ele só faz uma coisa, ele só pode iniciar uma PEC. Ele não vai sancionar e nem vai ser promulgado por ele emenda constitucional, entendeu? Guarde essa informação porque ela é importantíssima para você saber aí responder as questões certas de concurso e até mesmo como forma de esclarecimento. Então, quando você vê a figura do presidente em sede de PEC, em sede de proposta de emenda à Constituição, você está vendo aí nada mais do que a figura dele usar da sua legitimidade para iniciar uma PEC, tá? Iniciar uma PEC. Bacana? Beleza? Não há de se falar em sanção, em veto e em promulgação pelo presidente, e sim pelo Senado Federal, que é a casa que vai fazer esse ato de promulgação e publicação, enviando ao órgão oficial para publicação da nossa PEC, a transformando em uma emenda constitucional. Beleza, galera, essa é a primeira parte do vídeo. Nas outras partes nós iremos trazer aí falando sobre limitações da emenda constitucional, vamos falar limitação material, limitação circunstancial, vamos falar também sobre a questão
de todo o procedimento em torno da emenda constitucional e vamos citar alguns outros exemplos de emenda constitucional em vigor que está em andamento o pleno processo legislativo. Fica aqui a nossa dica, estude, leia o artigo 60 da Constituição, o 59 fala das espécies, o artigo 60 da Constituição está tratando do assunto que eu estou tratando com vocês. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua atenção, compartilhe os nossos vídeos, ajude-nos a divulgar para que o povo esteja esclarecido sobre os seus direitos, sobre direito constitucional, administrativo e outras matérias que nós temos explorado. Muito obrigado, fica aqui um grande abraço. Valeu!